chuva diferente agora está inundando essa igreja. Mateus capítulo 16. Aleluia. Mateus capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo número 13. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de alguns irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe grandemente suas vidas e a vida de suas famílias. Mateus capítulo 16, versículos de número 13. Vamos ler até o de número 16. Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 16. Todos acharam? Após a leitura da Bíblia, deixe-a aberta. Nós vamos falar sobre Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra, irmão. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. 2 pontos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram quem? Os apóstolos. Jesus pergunta e eles dizem: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou, Jesus pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu vou falar sobre Jesus, o nosso Senhor. Põe o segundo slide. Quem é Jesus? O que falaram sobre ele? O que? Apaga essa luz aqui está no... É porque está ao vivo aqui, né? Não precisa não. Não dá para ver ali, mas tem o Antigo Testamento. O que os escritores do Antigo Testamento falaram sobre ele? Falamos no passado textos do que os homens no passado escreveram sobre Jesus. Vou falar hoje sobre o que os escritores do Novo Testamento falaram sobre ele, e vou falar sobre o que os escritores extra-bíblicos, ou seja, todos aqueles que escreveram alguma coisa a respeito de Jesus, seja Joséfo, seja Plínio, seja Tácito, seja Filo, seja Talo, seja Pápia, seja Orígenes, enfim. O que eles falaram sobre Jesus Cristo? Será que existe algum dado histórico fora da Bíblia que valide, que fale sobre a pessoa bendita de Jesus? Então, o que os escritores do Novo Testamento falaram sobre Jesus Cristo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será possível você, que é crente, inclusive há muito tempo está na igreja, provar para alguém que não é crente a respeito do Jesus que você professa crer? Eu conheço pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que não conseguem ou que não têm domínio sequer sobre a história, sobre a pessoa do Filho de Deus, e isso é lamentável. Imagina você crer em alguém que você não conhece. Eu não estou dizendo, imagina você crer em alguém que você viu. Eu estou dizendo, imagina você crer em alguém que você não conhece. E não precisa eu ver alguém para poder conhecer. E o que mais me choca, o que mais me toca, o que mais eu fico sentido é que as pessoas hoje, os cristãos hoje, nos dias atuais, todos eles, ou quase todos, têm uma Bíblia em sua casa. Tem uma Bíblia. O que mais me toca é saber que essa multidão de crentes espalhada pelos 4 cantos da terra, apenas 5%. Quantos por cento? 5%.
Isso é estatística, isso é dados de pesquisa. Apenas 5% destas pessoas estudam a Bíblia Sagrada. 5% dessa multidão de crentes estudam a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando ler a Bíblia. Ler é uma coisa, estudar é outra diferente. Então a pergunta é: o que os escritores do Novo Testamento falaram sobre Jesus? Perceba aqui no capítulo 16 de Mateus, olha para Mateus, se volta para Mateus 16. Perceba aqui no capítulo 16 de Mateus que Jesus tinha uma preocupação. A preocupação de saber o que o povo falava sobre ele. O que falaram? O que estavam dizendo sobre ele? Como estavam avaliando o ministério de Jesus? Se você vê na Bíblia Sagrada, o primeiro personagem do Novo Testamento a falar sobre Jesus Cristo, na verdade, não foi um personagem deste planeta, foi um personagem angelical, foi um anjo, que falou a respeito de Jesus no Novo Testamento. Olha para cá e dobra a sua atenção para você entender. O primeiro personagem a falar de Jesus, sobre quem seria ele, como seria, em rápidas palavras, foi um ser angelical. Foi Jesus. Aliás, foi um anjo. O seu nome é Gabriel. O mesmo que levou a mensagem a Zacarias. O mesmo que levou a mensagem a Zacarias, levou a mensagem a Maria. Então, o primeiro ser que trouxe uma informação a respeito de Jesus no Novo Testamento foi um ser angelical. Depois, quando Jesus nasce, lá em um lugar distante no Oriente, a gente viu aqui no culto passado, 3 personagens estudiosos do mundo antigo, alguns eruditos vão dizer que eles eram cosmógrafos, estudiosos das estrelas, estudiosos do cosmos, estudiosos daquele mundo de então, e eles, através das pesquisas, descobriram que a estrela do Filho de Deus apareceu profetizada, vimos no culto passado, pelo um profeta que se vendeu, Balaão profetizou sobre isso. E quando eles estão pesquisando, eles descobrem que a estrela na qual eles estavam observando era de fato a estrela que apontava sobre ou para o nascimento do Filho de Deus. Eles saem procurando o local onde a estrela sinalizaria a respeito do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, e eles chegam a uma cidade. Primeiro eles vão a Jerusalém. Lá em Jerusalém eles perguntam a respeito de Jesus, perguntam a respeito do Filho de Deus que haveria de nascer, porque eles estavam procurando. A estrela estava guiando eles. E eles chegam em Jerusalém. Herodes fica sabendo do acontecido, chama os sábios, chama os sacerdotes e pergunta para eles, através de uma pesquisa, onde o Filho de Deus havia de nascer. Resposta: em Belém, na Judéia. Herodes chama aqueles 3 homens e dizem para eles: olha, vocês vão até lá, verifica se realmente o negócio procede, depois vocês voltam e falam onde o menino está. Então preste atenção, estes homens tinham uma informação a respeito da estrela, eles estavam buscando a respeito da estrela. A Bíblia diz que Jesus nasce em Belém. Diga: Jesus nasce em Belém. Diga: Jesus nasce em Belém. Preste atenção. A outra pessoa, outras pessoas que falaram a respeito do nascimento de Jesus também foram seres angelicais, de acordo com Lucas. A Bíblia diz que Jesus, na noite que nasce, havia pastores apacentando naquela região, e veio de encontro àqueles pastores seres angelicais e dizem para eles
que na cidade de Belém havia nascido, naquela hora, naquele momento, naquela noite, o Filho de Deus. Eles ficam abismados e eles, em ato contínuo, vão até o local. Chegando lá, eles encontram Jesus, o menino Jesus, já nos braços da mãe, por assim dizer. Mas depois os homens chegam, vem Jesus, a Bíblia diz que eles apresentam, de acordo com o que fora profetizado, a gente viu isso no culto passado, apresentam os presentes que havia prescritos a este respeito, lá no livro dos Salmos, que eles dariam presentes, e esses 3 reis, entre aspas, doam, apresentam ao menino os presentes que eles trouxeram. E você vê no livro de Mateus os presentes que eles trouxeram, e não foi qualquer presente. Eles apresentaram ouro, incenso e mirra. Isso fala do ofício de Jesus. Ouro fala do ofício real, incenso fala do sacerdócio, e a mirra fala do sacramento, morte e, consequentemente, o fato profético. A gente sabemos que Jesus, ele tem esses 3 ministérios: o ministério real, como Filho de Deus, o ministério de sacerdote, como ensinou o escritor aos Hebreus, e também o ministério profético. Jesus era profeta de Deus, porta-voz de Deus para as nações. E a gente percebe aqui que estas ofertas, estes presentes, de fato estavam falando a respeito do seu ministério aqui na terra. Depois que ele sai, outro ser vai falar sobre, ou para José, a respeito de Jesus. Perceba que primeiro é um ser angelical, Gabriel. Depois são seres angelicais lá no campo. Depois, em sonho, um anjo fala a José, depois de um tempo. Mas antes deste sonho ser comunicado a José, outro personagem do Novo Testamento vai falar sobre ele. Alguém sabe? A Bíblia diz que Jesus nasce, 8 dias depois era levado à sinagoga em Belém, é dado o nome a Jesus, é circuncidado o prepúcio de Jesus, corta o prepúcio de Jesus, Jesus volta para casa em Belém. 40 dias depois a Bíblia diz que Jesus é levado pelos seus pais a Jerusalém. De Belém para Jerusalém, na reta, ficava aproximadamente 10 quilômetros. Então tiram Jesus de Belém, levam Jesus para Jerusalém para ser apresentado como prescrito na lei. O dever da Então é levado, depois da purificação da Maria, é levado Jesus até Jerusalém. Preste atenção, quando Jesus chega em Jerusalém, havia uma profecia a respeito deste momento. Havia em Jerusalém um sacerdote chamado Simeão. Deus já havia falado para Simeão: Simeão, tu só vai morrer quando tu veres o Filho de Deus. Simeão tinha uma profecia. Simeão guardava no coração a profecia. Simeão era sacerdote. A Bíblia diz que no meio daquela multidão, olha para cá para você entender, preste atenção, para você ter uma ideia. A história conta, Flávio José fala sobre isso, que todo santo dia, diga todo dia, era apresentado em Jerusalém. Era apresentado em Jerusalém cerca de 1.800 crianças aos sacerdotes. Do meio desse montante de criança, a Bíblia diz que não estava no rodízio de Simeão apresentar as crianças naquele dia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo diz a Simeão: Simeão, vai a Jerusalém.
Simeão se levanta e vai a Jerusalém. Quando Simeão está na fila, apresentando as crianças, Simeão vê Maria e José, ou José e Maria. Eles chegam, apresentam a criança. A Bíblia diz que quando Simeão pega a criança, Simeão diz para eles que estavam ali presentes, não apenas para Maria e José, mas para os que estavam presentes. Por que é para os que estavam ali presentes? Porque ali, naquele momento, tinha uma senhora que era profetisa, e o seu nome era Ana, e ela escuta Simeão falar. Quando Simeão pega a criança e diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o rei Israel. Eu estou parafraseando para você entender. A Bíblia diz que Simeão dá uma palavra a José e Maria. E a Bíblia diz que Maria guarda cada momento, cada palavra em seu coração. É entregue Jesus aos pais. Em ato contínuo, a Bíblia diz que Ana começa a profetizar a respeito do acontecido e começa a falar. Era uma mulher de Deus que estava ali. Desde quando o seu marido havia falecido, ela estava ali como mulher de Deus, orando, jejuando ali na presença do Senhor, e já era uma anciã de idade. E ela estava ali, e ela escutou e começou a profetizar, As pessoas começaram a ouvir. A Bíblia diz que os pais de Jesus pegam e levam de volta o seu filho para Belém. Lá em Belém eles passam um tempo. Eu falei em outra passagem aqui que Jesus morou em quantas cidades? Quem lembra disso aqui? Jesus morou em quantas cidades? Quantas cidades, igreja? Por isso que se você não escrever, você não vai guardar. Culto da palavra, alguém que não está escrevendo, eu gosto de escrever. Você está escutando aqui, se eu te perguntar, semana que vem você não vai lembrar. Talvez você lembre de 10% do que eu falei. Jesus volta para Belém, é levado pelos seus pais para Belém e mora em Belém. José de uma carpintaria em Belém. Preste atenção. O tempo passa. A Bíblia diz que em sonho José é avisado a respeito dos planos de Herodes. Em sonho. Quanto tempo havia passado? Aproximadamente 2 anos, porque a Bíblia diz que quando Herodes manda matar as crianças, já havia se passado, ele calculou o tempo em que os homens estiveram em Belém e depois foram embora, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, decorrido o tempo que ele havia calculado. Então suponha que José e Maria moraram ali aproximado 2 anos. A Bíblia diz que Deus fala para José em sonho. O anjo vem e fala para José: rapa fora, vai para o Egito. Havia uma profecia a este respeito, que ele seria levado para o Egito, e do Egito ele seria novamente chamado de volta. Ele vai para o Egito, mora um tempo no Egito, não se sabe ao certo a cidade na qual Jesus morou com seus pais no Egito. O que existem são lendas, novelas a este respeito. Eu até contei uma aqui há um tempo atrás, de alguns casos que aconteceram ali no Egito. Dizem alguns historiadores, preste atenção, olha para cá, tem gente que não entende o porquê da amizade de Jesus com Lázaro e as suas 2 irmãs. Há um dado histórico que diz que a amizade de Jesus aconteceu ali no Egito. Quando criança, Jesus, Lázaro, Maria e a sua irmã conviveram juntos ali no Egito. Os pais de Jesus, José e Maria, tinham uma familiaridade, moravam perto dos pais de Lázaro, e eles tiveram uma amizade ali, e essa amizade ela vai voltar a ter novamente um vínculo ali em Betânia, onde eles estavam residindo. Tem gente que não entende o porquê da amizade e o porquê que Jesus amava tanto Lázaro. Dizem alguns historiadores que a amizade perdurava
por muitos anos, desde criança, quando eles moravam lá no Egito. Enfim, a Bíblia diz que Jesus é trazido de volta. Quando Jesus chega na Judéia, os pais dele percebem que, primeiro, ele havia sido comunicado, Deus havia comunicado José lá no Egito: volta para Israel, porque aquele que aqui queria matar a criança já morreu. Ele volta. Quando ele chega lá, quem estava reinando no lugar de Herodes? De Herodes era ruim, mas Arquelau era pior. Arquelau, filho de Herodes, que estava reinando, era pior do que o seu pai. Se Herodes era um cara extremamente sanguinário, irmão, ao ponto de mandar matar a esposa, filhos e outros mais, imagina Arquelau. Dizem alguns historiadores que Arquelau era uma espécie de louco. Não era um epifânio da vida, que também era outro. Mas Arquelau é tão provado que ele foi deposto do cargo em pouco tempo. Arquelau foi deposto do cargo em pouco tempo por Roma, porque estava criando um desconforto em Jerusalém. Então, para não criar uma insurreição, uma briga, uma destruição por completo, foi preciso Arquelau ser deposto de Jerusalém, do reinado ali daquela região, que era o reinado de seu pai, Herodes o Grande. Seus irmãos estavam para a região da Galileia, que é o Herodes Antipa, e outro, Filipe, que também era um tetrarca e tomava conta de outras regiões. Mas enfim, a Bíblia diz que quando José e Maria chegam ali, e eles percebem que Arquelau estava reinando, eles descem e vão para Nazaré. Eles vão para Galileia e vão para uma cidade chamada Nazaré. Diga: Jesus foi morar em Nazaré. Então olha para cá. Jesus morou em Belém, lá vai uma. Jesus morou no Egito, lá vai duas. Agora ele vai morar em Nazaré, para se cumprir aquilo que fora dito pelos profetas. Eu falei no grupo passado das profecias, principalmente o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Salmos e outros mais, que falaram a respeito de Jesus, que ele seria chamado de o Nazareno. Quem estava aqui no passado viu que ele seria chamado de o Nazareno. Está aqui no livro de Mateus. Preste atenção. Jesus mora em Nazaré. De acordo com um doutor de uma universidade do sul da Califórnia, doutor James Stanger, ele diz que a cidade de Nazaré é uma cidade pequena, de 480 habitantes. Quantos habitantes? Cerca de 480 habitantes. Cidade pequena. Só para que você tenha uma ideia, a região da Galileia é composta por cerca de 200 aldeias, e uma delas era Nazaré. Uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Preste atenção, José e Maria moravam lá. Eles moravam lá, eles tinham um vínculo lá, eles tinham residência lá. Eles saíram de lá e foram para Belém por causa do censo. Eles voltam para sua casa e lá ele cria, José e Maria cria seus filhos. E o primogênito é Jesus. Preste atenção. Jesus é criado nesta cidade de Nazaré, uma cidade cosmopolita, onde havia pessoas de várias partes do mundo residindo ali. Por causa disso, a rejeição de alguns judeus, principalmente de Jerusalém, em relação às províncias da Galileia, e mais precisamente à cidade de Nazaré, por ser uma cidade cosmopolita e por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. É tão provável que quando Jesus, exercendo o seu ministério, ele volta lá, e a Bíblia diz que os homens da cidade veem Jesus, principalmente os fariseus, e dizem assim: não é este o filho de Maria, irmão de José, irmão de Simeão, irmão de Judas, irmão daquilo, e não mora conosco as suas irmãs? Todo mundo conhecia quem era Jesus. O que eles ficavam impressionados é como este que foi criado entre nós fala o que fala e faz o que faz. Como?
A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele mora em Nazaré. Olha para cá. Todo ano, os pais de Jesus levavam Jesus de Nazaré a Jerusalém. Diga todo ano, todo ano, todo ano, diga todo ano. Os pais de Jesus levavam Jesus de Nazaré a Jerusalém. Isso é lei. Está em Deuteronômio 16. Todo varão homem tinha que estar presente em Jerusalém nas 3 festas anuais. Os pais teriam que levar ele. Mas a Bíblia Sagrada, principalmente Lucas, ele dá ênfase a Jesus em um dado momento da vida de Jesus. Até os 12 anos, nós não temos nenhum dado bíblico que mostre sobre a convivência de Jesus com os moradores ali em Nazaré. 12 anos. A Bíblia diz, e aí para a Bíblia, Lucas diz que os pais de Jesus levam Jesus a Jerusalém. E os pais de Jesus levam Jesus a Jerusalém. Para quê? Só para a festa? Não. Presta atenção. Olha para cá. Não foi só para a festa. Foi para apresentar em Jerusalém o seu bar mitzvah. Perceba que quando Jesus está com os 12 anos, por que os pais de Jesus eles não têm uma preocupação maior? E a Bíblia diz que os pais de Jesus se perdem de Jesus e passam 3 dias procurando. 3 dias. Preste atenção. Para você que talvez é apegado ao contexto e à cultura aqui do Ocidente, talvez você não entenda um pouco sobre a cultura do Oriente. A criança, o homem, ele se torna maior de idade com 12 anos. Maior de idade. Ele é responsável criminalmente aos 12 anos de idade. Ele precisa apresentar o que é chamado de bar mitzvah. A mulher é diferente. A mulher é um bat mitzvah. Ela precisa apresentar com 12,5 para 13 anos. Na verdade, a criança, um homem entre 12 e 13 anos, 12,5 e 13 anos, a mulher um pouco menos, 12 anos e meio. Porque os sábios judeus dizem que a mulher é mais sábia, mais inteligente do que o homem. Dizem os sábios que o QI da mulher é maior do que o do homem. Mulher, ela tem uma habilidade maior do que a do homem. O problema é que ela alufina demais, se clausura demais, e ela acha que o homem, irmão, o homem. Eu concordo com eles. A ciência diz que a mulher, ela é capaz, irmão, de fazer 6 coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Sim ou não? Sim. A mulher tem mais palavras do que o homem. Fala mais. Sim ou não? Sim. A mulher fala mais do que o homem, tem mais palavras do que o homem. Irmão, se tu pegar 5 homens, dependendo da situação, irmão, vai chegar um momento que eles vão estar calados, olhando um para a cara do outro. Coloca 5 mulheres, irmão, e tem conversa para a semana inteira. E se uma delas estiver naquele período premenstrual, irmãos, leva mais de uma semana, só ela falando. Se ela estiver estressada demais, vai levar mais tempo. Então preste atenção. Jesus é apresentado seu bar mitzvah, fica em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus está entre os doutores. Diga, Jesus está entre os doutores. Então preste atenção. O que os escritores do Novo Testamento falaram sobre Jesus? O primeiro ser do Novo Testamento a falar sobre Jesus foi um ser angelical, Gabriel. Primeiro. Depois, lá no monte onde os pastores estavam apacentando, seres angelicais falam a respeito de Jesus no Novo Testamento. Amém, igreja? Amém? Depois, Simeão. É sério? Som. É só comigo. Depois Simeão. Simeão fala sobre Jesus. Não. Simeão fala sobre Jesus. Diga, Simeão
Fala sobre Jesus, fala sobre a criança. Amém? Amém? Amém, igreja? Mas antes disso, tem uma outra personagem que fala sobre a criança. Quem é ela? Quem lembra? Alguém lembra? A mãe de Zacarias. Aliás, a mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Quando ela estava grávida de João Batista, a Bíblia diz que Maria foi ter com ela nas regiões montanhosas da Judéia, onde eles moravam, Zacarias morava. E a Bíblia diz que quando Maria chega lá, a criança que estava no ventre de Isabel, ela salta. Ela fica cheia do Espírito Santo. E quando a criança salta no ventre dela, ela fica cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela começa a profetizar. Ela começa... Som. Falta um retorno aqui. A Bíblia diz que ela começa a profetizar, a falar a respeito de Jesus em uma maneira diferente, que é o que nós conhecemos como uma forma poética, uma espécie de um canto. Ela começa a cantar em forma profética, falando a respeito da criança que estava no ventre. E a Bíblia diz que Maria ia guardando tudo aquilo no coração. Então, na sequência, olha para cá, na sequência, quem foi o primeiro ser que falou, profetizou a respeito de Jesus? Diga Gabriel. Gabriel trouxe a notícia para Maria. Diga Gabriel. Depois, quem mais falou? Os anjos lá na montanha falaram para os pastores a respeito da criança que havia de nascer. Amém? Depois, quem falou mais? Os três homens que falaram lá em Jerusalém a respeito do Filho de Deus. Isabel também fala a respeito do Filho de Deus ainda no ventre de Maria. Depois, criança nasce, Simeão fala lá em Jerusalém. Se você for contando nos dedos aí, irmão, as pessoas que falaram sobre Jesus, e lá na frente a gente vai ver as pessoas falando, Jesus já exercendo o seu ministério. Está retornando aqui, não tem retorno aqui não. Glória a Deus, aleluia, glória, está tão bom, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse mesmo aqui é só um jeito aí, ó, está retornando aqui. Som. Desse aí dentro, cala a tua mão, aí está distante. Aí é. Som. Oi. Som. Ei, som. Ao vivo aqui não é complicado. Oi, som. Oi, som. Ei, som. Som. Oi, som. Som. Ei, som. Som, ei, som, oi, som, ei, som, oi, som, ei, som, oi, som, como é que tá aí, irmão? Lá atrás. O som lá atrás, o som. Escuta lá, som, ei, som, oi, som. Eu acho que não tá legal não, viu? Som, oi, som, ei, som, oi, som, ei. Estou embaixo da caixa, mas não consigo me ouvir. Som, quem está lá atrás? Vamos lá, irmão, quem está lá atrás aí, ó. Som, aí. Som, prestando som. Som, oi, som. Pode ouvir tudo. Aí.
Som. Quem está na unção da Glória vai embora. Quem está lutando. Tá bom. Agora tá bom. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu estava onde? Dá para entender o quanto os irmãos estão prestando atenção. Aonde eu estava, irmão? Hã? Eu sei. Agora as pessoas já ele exerce. Ok. Quem profetizou sobre Jesus? Diga Gabriel. Diga Gabriel. Lá no monte os anjos falaram sobre Jesus. Diga os anjos. Diga Gabriel. Os anjos, porque foram miríades, foram vários, os anjos falaram. Quem mais falou sobre Jesus? Quem mais falou sobre Jesus? A Isabel, a criança do ventre, a Isabel, esposa de Zacarias, falou sobre Jesus. O menino nasce. Quem mais falou sobre Jesus? Os 3 personagens que vieram lá de Jerusalém, na verdade do Oriente. Chegaram em Jerusalém migraram para Belém, falaram sobre Jesus, a respeito de Jesus, entregaram presente para os pais de Jesus. Depois Jesus é levado para Jerusalém. Quem mais fala sobre Jesus? Quem mais fala? Simeão, irmãos. Aleluia. Se os irmãos estão esquecendo, ainda na hora do culto, eu fico pensando depois de amanhã. Simeão fala sobre Jesus. Quem mais fala sobre Jesus naquele momento ali? Diga Ana. Diga Ana. Ana começa a profetizar. Ana também vai falar. Depois, Jesus volta para Belém. De Belém vai para o Egito. Do Egito vai para Nazaré. De Nazaré ele fica lá. Nos 12 anos de idade ele é levado para Jerusalém. É apresentado seu bar mitzvah. Fica lá entre os doutores. Os doutores ficam impressionados com a sua erudição, capacidade do mundo espiritual a respeito de Deus. Provavelmente ele fazia perguntas extremamente contundentes, ao ponto dos doutores ficarem abismados com a inteligência da criança. Não era comum. Jesus é levado para novamente trazido a Nazaré, e a Bíblia diz que durante esse período há um período de silêncio nas Escrituras. Com quantos anos Jesus vai aparecer depois? Diga com Jesus tinha 12. Jesus tinha 12. Com quantos anos depois Jesus aparece? Jesus aparece com quantos anos, igreja? Jesus agora tem quantos anos quando ele vai ter com João Batista lá no Jordão? 30, diga 30. Diga Jesus tinha 30 anos. Qual ano? Ano 27 do ano Domini, ano comum da era cristã. Ano 27, Jesus sai de Nazaré, em uma reta vai para o Jordão para ser batizado por João Batista, que estava como profeta de Deus, profetizando e falando sobre o Filho de Deus que haveria de vir, cujo ele não seria digno sequer de desatar suas sandálias. Jesus vai até o Jordão, é batizado por João Batista. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que quando João Batista está lá no deserto, Deus havia falado para João Batista: João Batista, tu vai batizar o meu filho. João Batista não conhecia Jesus. Deus havia dito para João Batista, eu vou te dar um sinal para tu saber como é meu filho. A Bíblia diz que Deus havia dito para João Batista, aquele sobre quem tu vê com os olhos, vindo sobre ele o Espírito Santo, este é o meu filho amado. A Bíblia diz que João Batista, quando Jesus chega diante dele, ele barra. Olha, sou eu que preciso ser batizado contigo. Aí alguns historiadores não entendem
entende, diz assim, ora, se João Batista não conhecia Jesus, então por que ele queria impedir? Preste atenção, irmão. Para você entender, você tem que voltar um pouco atrás. João Batista era parente, próximo de Jesus. A mãe de João Batista, Isabel, era a prima em segundo grau de Maria, mãe de Jesus. O fato dos pais de João Batista terem morrido rápido, até porque eles eram já de idade avançada, eles morreram rápido, e João Batista é levado como um profeta de Deus para o deserto. João Batista passa longe de Jesus. Imagina você passar 30 anos longe de Jesus. Mas preste atenção, alguns traços sobre a pessoa de Jesus, João Batista tinha conhecimento. E quando você está diante de um homem de Deus, irmão, o Espírito Santo que está na sua vida testifica com o Espírito Santo que está na vida dele. Por isso acredita-se que quando João Batista vê Jesus, é como se o Espírito Santo testificasse seu coração. Esse, só que ele não tinha certeza absoluta sobre o que ele estava fazendo. Ele disse, sou eu que preciso ser batizado por ti. Jesus disse assim, deixa que se cumpre, deixa que se cumpre. A esse momento, esse respeito. Eu estou parafraseando para você entender. A Bíblia diz que quando João Batista batiza, e Jesus vai saindo das águas, o que acontece? O Espírito Santo em forma corpórea desce sobre Jesus, e ninguém mais vê a não ser João. João vê, ninguém mais vê, mas João vê. Não apenas vê, mas ele escuta uma voz que do alto dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista não apenas ouve, mas vê o Espírito em forma corpórea vir sobre ele. Preste atenção. Jesus é levado pelo Espírito de Deus para o deserto da Judeia, e durante 40 dias passa por um processo com o diabo ali no deserto, orando, jejuando e passando pelo crivo nas mãos do diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Imagina 40 dias sendo tentado. E a Bíblia diz que Jesus estava entre as feras do campo. As feras do campo, além das cobras venenosas, escorpiões, os bichos que eram peçonhentos, tinha animais ali. Ele estava entre as feras. Jesus se manteve ali, passou pela provação, e depois ele volta, chega em Jerusalém, e aí ele começa a exercer o seu ministério. Aí preste atenção, nesse momento, início de ministério de Jesus, João Batista fala sobre ele. O que os escritores do Novo Testamento falaram? João Batista começa a falar sobre ele. João Batista começa a dar testemunho sobre ele. João Batista começa a falar quem é ele. É tanto que em João ele vai falar, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João Batista vai começar a pregar, até o dia em que João Batista é preso. Até o dia em que João Batista é preso. E aí, mesmo assim, a Bíblia diz que João Batista tinha discípulos. E os discípulos de João Batista, volta e meia, estavam questionando os discípulos de Jesus. Há um momento em que os discípulos de João Batista chegam para os discípulos de Jesus e dizem assim, ele e os fariseus se juntaram e queriam saber a respeito da questão do jejum. E Jesus fala para eles, olha, não se pode jejuar quando o noivo está com os convidados, mas dias virão em que o noivo será tirado e os convidados jejuarão. Porque os fariseus e os discípulos de João Batista dizem assim, olha, nós jejuamos muitos dias, nós, os discípulos de João também, mas os teus discípulos não jejuam. Preste atenção, irmão. Começa a desenrolar no Novo Testamento e eu vou falar, e vocês que já leram o Novo Testamento vão se situar. João Batista fala sobre Jesus. Perceba que eu li o texto de Mateus capítulo 16,
E Jesus tinha uma preocupação a respeito de saber o que estavam falando sobre ele. Olha para cá. Jesus vai a Jerusalém, uma festa famosa em Jerusalém, no calendário judaico. A Bíblia diz que quando Jesus ele está lá em Jerusalém, algo acontece em Jerusalém. Jesus começa a pregar de uma maneira diferente daqui que os fariseus e escribas pregavam. E eles ficam tão impactados com a maneira como Jesus estava pregando e os milagres que estavam acontecendo, ao ponto, preste atenção, ao ponto de chamar a atenção da população. Leia comigo aí, João. Não põe no telão não, viu? João capítulo número 2. Versículo 23 diz assim, capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, viram os sinais que ele fazia e creram no seu nome. Mas Jesus mesmo não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. Não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que estava no coração dos homens. Jesus estava lá. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus pregava de uma maneira diferente, e as multidões começaram a fluir a Jesus. O grande sermão da montanha, lá na região da Galileia, vai dizer que as multidões afluíam a Jesus. Aonde Jesus ia, as multidões afluíam. Pela maneira como ele pregava, pela maneira como ele expunha a verdade, pela maneira como ele ensinava a palavra. A didática de Jesus era diferente da dos escribas e fariseus, porque ele ensinava não apenas de uma maneira sábia, erudita, mas com autoridade, coisa que os escribas e fariseus deixavam de lado. E para complementar, os fariseus e os escribas não curavam, Jesus curava. Agora preste atenção, eu vou dar uma pausa aqui e explicar para vocês uma coisa. Por que a comunidade judaica, por que a comunidade, por que o sinédrio, por que os fariseus, por que os escribas, por que os doutores da lei, inclusive os seus familiares, não acreditavam no ministério de Jesus? Salvo Maria. Preste atenção, meu irmão. Quando Jesus inicia o seu ministério, qual era o ano? Eu falei, está com 5? Qual ano? Diga 27. Diga 27. O ano em que o seu pai José morre. José morre no ano 27, a carpintaria passa para Jesus. Jesus, quando completa 30 anos, vai exercer o seu ministério por questão do ano do número 30 para o judeu. 30 anos de idade era o ano em que ele poderia passar a ser sacerdote, poderia ser profeta, poderia ser professor, com 30 anos de idade. Por isso alguns não entendem por que Jesus não iniciou o seu ministério cedo. Engraçado é que tem gente que quer pregar o evangelho, entra na igreja hoje e já quer pregar, né? Jesus passou 30 anos se preparando para pregar 3 anos. Tem gente que quer pregar, não sabe? É preciso se preparar para poder pregar. Então preste atenção. Olha para cá. Jesus está lá. Quantos anos? 30. Diga 30. 30 anos. Olha para cá. Por que muitas pessoas não acreditavam em Jesus? Inclusive os seus irmãos. Olha para cá. Se você ler João capítulo 7, a Bíblia diz que nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Se você ler Marcos, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus, mas a mãe de Jesus foi para pegar Jesus. Olha para cá, leia comigo Marcos aí. Em um dado momento, Jesus estava pregando. Marcos capítulo 3. Põe aqui no telão, minha filha, verso 21. Marcos 3, 21. Marcos 3, 21.
Olha lá, quem achou pode ler, irmão. Diga os parentes de Jesus. Vai, mais forte. Souberam disso e foram buscar, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Estava o quê? Os parentes de Jesus foram prender Jesus. Engraçado é que o texto fala que eles foram para amanietá-lo, amarrá-lo, como quem diz assim, esse cara está louco, foram para prender e trazer Jesus. Preste atenção, olha aí. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Disseram o quê? Disseram o quê? O que é que eles disseram? Alguém que está fora de si está o quê? Agora olha para cá, preste atenção, irmão. Por que eles estavam, por que os familiares de Jesus, inclusive a Maria, que guardava tudo no coração, por que ela pensava isso dele? Olha para cá, irmão. Imagina Jesus, 30 anos de idade, diga 30 anos. 30 anos, quem tem 30 anos aqui? Levanta a mão. Ali a Raquel, quem mais? Lá atrás tem uma, o Elias de Cacipesca. 30 anos, irmão, imagina tu com 30 anos, olha para cá. Uma vez, não sei quem foi que me fez uma pergunta a respeito dessa questão, presta atenção, olha para cá. Tem pessoas que não entendem o porquê da rejeição daquele povo, olha para cá. 30 anos. Quem é o pai de Jesus? Diga José. Quem é o pai de Jesus? Quem é o pai de Jesus? Diga José. José era o quê? Sacerdote? Sacerdote? Carpinteiro. Do nada o cara deixa a carpintaria, olha para cá. Por isso disseram que pensavam que Jesus estava sofrendo loucura. Do nada o cara larga a carpintaria, entrega para Tiago. Está aqui, Tiago, a carpintaria. A partir de hoje você assume a carpintaria, mas Judas, Simeão, tome de conta aí, tudo eu vou pregar. Aí ele sai de Nazaré, vai até o Jordão, é batizado, depois ele vai lá para o deserto, passa 40 dias, depois volta e começa a pregar. Presta atenção, começa a pregar. Quantos anos ele tinha? 30. Quando ele está pregando, a Bíblia diz que ele desce, vai para a região da Galileia. Quando ele chega na região da Galileia, ele começa a chamar os seus apóstolos. Agora, olha os apóstolos. Olha os apóstolos de Jesus. Aqueles que a sociedade não queria nem papo. Imagina, irmão. Tu abre um ministério, aí tu chama para ser auxiliar. Rapaz, quem é o auxiliar? Rapaz, é o traficante dali. É auxiliar. E a outra? Rapaz, meu auxiliar, tem uma obreira boa, uma diaconisa. Semana passada ela estava lá na esquina, rodando a bolsinha. Para tu entender como é que funciona a coisa. Quem é o outro auxiliar? Rapaz, o outro auxiliar, todo Cacipesca que conhece ele, é ladrão. Tem a mania de pular o cercado dos outros, roubar a galinha dos outros, roubar as panelas dos outros. Se converteu, está com uma semana, o pastor já chamou para ser auxiliar. Aí Jesus vai juntando esse povo, irmão. Imagina, aí Jesus, rapaz, quem é aquele ali? Aquele ali, meu irmão, aquele ali já largou a faca em muita gente. Está com uma semana que ele se converteu, cada é valente. Está lá uma facada na barriga, ele manda daqui para lá. Gosta de uma briga. Que? É o irmão Zelote. O Zelote tem um apelidozinho sicário, ou seja, do punhal, da espada, da faca, da peixeira, da 12. Imagina Jesus juntando, irmão, essa patota toda. Juntando. Aí vem um ladrão, tem um ladrão, Mateus. O ladrão. Todo mundo, irmão, queria ver o Tiago, mas não queria ver o publicano. Queria ver o Tiago, mas não queria ver o cobrador de imposto. Aí Jesus junta todo mundo, o que acontece? Jesus começa a andar com essa galera. 12, só dessa boa. Tinha alguns que para a sociedade era gente fina, irmão. Pedro, Tiago, João era filho de gente de família, era
eram pescadores. Os evangelhos vão dizer que eles eram empresários da pesca, eram gente boa. O problema de Pedro, irmão, é que volta e meia metia a mão na cara de um pescador. Não era muito com a cara dele? Sanguíneo. Irmão, se Pedro já convertido lá queria bater nos outros, eu fico pensando ele sem Cristo. Aí Jesus chama mais dois, os caras eram irmãos. Olha o nome dos caras: João e Tiago. Diga Tiago e João. Diga João e Tiago. Filho de quem? Zebedeu. Olha a alcunha que deram, o apelido que deram os dois: Boanerges. Diga Boanerges. Diga Boanerges. Filhos do trovão. Os caras eram tão valentes, tão valentes, tão valentes, irmão, que uma vez Jesus estava pregando em uma das cidades, não quiseram receber o ministério, a palavra de Jesus, e eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, essa raça ruim, o Senhor quer que eu faça uma oração, mas João, para descer fogo do céu e consumir essa cidade todinha. Jesus disse assim: não faça. Irmão, se eles fizessem, o fogo descia. Jesus sabia tanto disso que não deixou ele fazer. Você pensa que João, aquele que escreve as cartas lá na frente, dizendo: amor, filhinho, irmão, quando ele já era velho, o tempo passou. Mas ele novo era sanguíneo. Se você fizer um histórico sobre a vida dos apóstolos de Jesus, você vai ver: rapaz, esse garoto de 30 anos de idade andando na rua gangue, tá mais pra gangue, irmão. Não tinha ópio, não tinha maconha naquele tempo, não tinha droga, mas os caras eram da pesada. Tinha Pedro andando com Jesus, irmão, 3 anos e um bocado, irmão, ainda largou a espada na cabeça do cara e cortou a orelha do cara. Eu fico pensando 3 anos antes. Eu fico pensando Pedro sem Jesus. Tem gente que pensa que Pedro era aquele que passava a mão na cabeça da pessoa e diz: para Pedro era assim, mas outro é crente, outro é filho do Satanás. Pedro era assim. Então imagina, irmão, um cara com 30 anos levanta um grupo de gente que é esse que sai pregando. Irmão, o que é que você acha que os fariseus iam olhar para ele e ver o quê? Ainda mais, irmão, Jesus, quando ele chega, Jesus ele bate de frente. Ele bate de frente com quem? Com o sistema. Bando de ladrão. Ele começa a expor o pecado oculto dos fariseus. Vocês são ladrão na frente do povo. Vocês são como se fosse um caiado branquinho, bonitinho para socar. Está bem bonitinho, mas por dentro é podre, cheio de imundícia. E Jesus começa a expor ele: ei, vocês são aqueles que vão na casa das viúvas e começam a saquear os bens dela, começam a ter relação com as mulheres, na igreja vocês pulam, pinota, canta, adora, diz que jejuma, diz que jejuma, vocês demandam dar o dízimo da oferta, canta, está na igreja todo dia, mas vocês vivem mantendo relação com as mulheres lá na casa delas. Meu Deus! Você pensa que eu não sei? Irmão, imagina, eu fico olhando a cena, Jesus pregando e dizendo: vocês pensam que eu não sei que vocês inventam de fazer oração prolongada na casa destas viúvas, mas na verdade vocês estão com espírito de fornicação? Vocês pensam que eu não sei? Imagina Jesus expondo, irmão, a casta social mais alta da sociedade. Como é que você acha que eles iam receber Jesus? Esse cara é profeta. Imagina tu sendo exposto, irmão, diante de todo mundo, um público que te considera um santo homem de Deus. Qual é a primeira coisa que tu vai olhar? Tu vai olhar logo e perguntar: quem é esse cara? Quem é esse cara? Segundo, quem é esse cara que está andando com ele? Segundo, o que é que você vai dizer? É o Satanás que está usando ele. É tanto que diziam, volta e meia, diz assim: ele está com Beelzebub, para encobrir, para mascarar. Esse cara está endemoniado. Esse que está falando na boca dele não é Deus, é o demônio que está falando na boca dele. Irmão, por isso eles não aceitavam o que Jesus tinha para falar. Mesmo assim, Jesus tinha uma preocupação, para terminar. Os levitas aqui em cima. O que é que andam falando a meu respeito?
A Bíblia diz que os apóstolos olham e dizem assim: olha, estão dizendo que tu és o João Batista, estão dizendo que tu és um dos profetas, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és um dos profetas. E preste atenção, irmão. Existem diversos personagens no Novo Testamento que vão falar a respeito de Jesus. Nicodemos se posiciona inclusive diante do Sinédrio. Nicodemos era um príncipe em Israel. Ele se posiciona diante do Sinédrio e fala a respeito de Jesus. Uma vez, Nicodemos se posicionou de tal forma que os fariseus olharam para ele e disseram assim: ei, se converteu agora, foi? Agora é crente? Está defendendo ele? Outro personagem que fala sobre Jesus, irmão, preste atenção, nem crente era, a esposa de Pilatos. A Bíblia diz que a esposa de Pilatos tem um sonho a respeito de Jesus, e ela chega para o seu marido e diz assim: não te mete com esse homem, porque eu vi tu sofrendo muito por causa dele. Outro que deu testemunho de Jesus, irmão, foi quem? O centurião que estava perto da cruz. A Bíblia diz que quando Jesus foi furado, quando ele morre, a Bíblia diz que quando Jesus morre, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. A Bíblia diz que houve um terremoto em Jerusalém. O centurião estava perto e disse assim: este verdadeiramente é filho de Deus. Então a gente vê no Novo Testamento várias pessoas falando a respeito de Jesus. E para terminar, o que os escritores extra-bíblicos falaram sobre Jesus? Eu vou citar alguns aqui, do mundo antigo. José nasceu no ano 37 a 100 da era cristã. Plínio, um jovem, ano 111 depois de Cristo. Tácito, ano 115. Filo, ano 20 antes de Jesus nascer, até o ano 54, era contemporâneo de Jesus. Ele sabia, conhecia a história de Jesus. Plínio, que morava lá em Alexandria. Filo, Talo, 52, Júlio Africano, 221, falou sobre Jesus. Pápias, ano 130, Orígenes, século 3, Irineu, bispo de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que era discípulo do apóstolo João, ano 130 da era cristã. Eusébio, século 3, Tertuliano, Flegon, autor grego da Cária, Egésipo, ano 180. Esses caras aqui, todos eles falaram sobre Jesus Cristo. Rapaz, eu queria saber se tem algum escritor do mundo antigo que falaram sobre Jesus. Joséfo, Plínio, Tasso, Filo, Talo, Júlio Africano, Pápias, Orígenes, Irineu, bispo de Lyon, Eusébio, Tertuliano, Flegon, Egésipo e outros. Não se engane, irmão, mas existem provas robustas no mundo antigo falando a respeito do Filho de Deus. Tanto, por exemplo, existe um critério de teste da confiabilidade dos documentos antigos, que foi elaborado pelo Dr. Sander, e ele estabeleceu 3 princípios básicos para eu saber se isso aqui é verdade ou mentira. É o teste básico, que é o teste bibliográfico, o que os manuscritos dizem a respeito desse livro, os manuscritos antigos. 2, teste interno, o que os textos falam a respeito de Jesus, foi o que a gente viu agora há pouco, os testemunhos de pessoas na Bíblia. E 3, teste externo, o que a literatura extra-bíblico, Joséfo, Plínio, Tasso, Filo, Talo, Júlio Africano, Pápias, Orígenes, Irineu, bispo de Lyon, Eusébio, Tertuliano, Flegon, Egésipo e outros falam a respeito de Jesus. Quando eu junto este arcabouço, eu tenho em minhas mãos confiança histórica e bíblica e teológica para dizer que Jesus não é apenas um Deus da fé. Quando você estiver estudando teologia, você vai ver e encontrar livros que vão falar sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Não, Jesus não é apenas o Jesus da fé, é também o Jesus da história, porque a história valida aquilo que está escrito aqui. O livro que você tem em suas mãos é 99,5% de confiabilidade. E os 5%, pastor, tem gente que está olhando para os 5%. 5% são questões de interpretações da minha mente. Em outras palavras, se eu não conseguir entender, é porque ainda há muita coisa para ser descoberta pela frente. A igreja de pé.